Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje a gente tem um material um pouco diferente na mesa. É um texto em formato de cordel. O título, Voltar, Nem Pensar. E a fonte é fonte Jucurunete. Bom, para quem talvez não esteja tão familiarizado, o cordel é essa expressão poética, né, super popular, muito nossa brasileira. Historicamente era usado para contar histórias, criticar. Isso, ou até para fazer política mesmo, né? Como parece ser aqui. Exatamente. Então nossa ideia hoje é mergulhar nesse cordel específico, tentar entender as mensagens, as críticas ali para ex-gestores de Jucuruçu e, claro, como essa forma de arte está sendo usada hoje. Olha, o título já chegando, né? Voltar, nem pensar. Dá um tom bem forte logo de cara. Sem dúvida. E é bem interessante ver como uma forma de expressão tão tradicional, com raízes no oral, no impresso, continua viva e se adaptando, né? Essa menção a Jucurunete sugere algo digital, talvez um blog, um site local. Pode ser. Uma rede social, quem sabe? Pois é, indicando essa mistura do tradicional com o moderno na comunicação política local. Isso pode dar um alcance diferente para a mensagem, né? Com certeza. E essa mensagem central, essa rejeição forte, ela é martelada logo no comecinho. Tem um trecho aqui, ó. Aqui vai um recado, direto e sem rodeio, para os que já fundaram o Jucuruçu no devaneio. Quer dizer, recado, direto, sem rodeio, já mostra que não tem filtro, é quase uma intimação. Uhum. E aí continua. Vocês pedem nova chance, mas o povo acordou. A paciência acabou, o voto se libertou. Essa abertura tão assertiva, o povo acordou, como isso já direciona a leitura do resto. Olha, essa abertura é chave. Ela não só diz qual é o tema, mas define quem está falando e com que autoridade, né? Ao dizer o povo acordou, o voto se libertou, o cordel cria uma narrativa de virada de página. Sugere que, sei lá, antes tinha uma ilusão, uma paciência, talvez até manipulação, que agora acabou. Entendi. E essa ideia de libertação do voto é muito forte. Implica uma autonomia nova ou redescoberta do eleitor, pelo menos na visão de quem escreveu. Isso já cria um antagonismo claro. Os ex-gestores, como coisa do passado, e o povo agora consciente e decidido a não repetir. Esse enquadramento inicial valida toda a crítica que vem depois. E as críticas vêm mesmo, e não são vagas, né? O texto detalha os porquês dessa rejeição. Por exemplo, aqui. Prometeram 1000 caminhos, mas só deixaram poeira. Essa imagem da poeira no lugar dos caminhos é muito visual, né? Sugere não só promessa vazia, mas talvez um rastro de descaso, algo inacabado. Sensação de abandono, de algo que não floresceu, né? Onde se esperava progresso. Outra imagem forte é a cidade sem futuro, afundada na besteira. Besteira aqui pode ser lido como, sei lá, incompetência, má gestão, decisões ruins mesmo, que prejudicaram a cidade. Sim. O cordel usa essa linguagem direta, cheia de imagem, para pintar esse quadro de fracasso administrativo. E ele vai além, descrevendo a gestão passada de forma ainda mais dura. A gestão foi um desastre, sem rumo nem direção. Isso não é só uma crítica aqui ou ali. É uma caracterização de todo um período como caótico, né? Sem planejamento. Mas não para na incompetência, né? O cordel também fala das intenções. Tem um verso. Só pensavam em proveito, esqueceram da missão. Como essa acusação de motivação pessoal pesa no argumento todo. Essa acusação é central para, digamos, tirar a legitimidade dos ex-gestores. Ao dizer que só pensavam em proveito, o cordel leva a crítica do erro para a questão da ética. A missão esquecida seria o serviço público, o bem comum. A sugestão é que o fracasso não foi sem querer, foi consequência de colocar interesse privado acima do público. Entendo. Isso intensifica muito a rejeição, porque não são só gestores que erraram, mas gestores que, na visão do cordel, traíram a confiança por egoísmo. E essa linha de raciocínio fica ainda mais pesada num verso bem contundente. Usaram a prefeitura feito herança de família. Cada canto um abandono, cada obra uma armadilha. Falar em herança de família para a prefeitura
Nossa, é uma acusação muito séria em termos de gestão pública. O que essa metáfora adiciona? E trataram a coisa pública como privada, controlada por um grupinho, ignorando a impessoalidade, o mérito, e a consequência disso, segundo o texto, é o abandono e as obras armadilha. Essa expressão, obra armadilha, é curiosa. É mesmo. O que será que quer dizer? Pode ser obra mal feita, que dá mais problema que solução, ou talvez projetos feitos só para ganhar dinheiro ou para aparecer, sem utilidade real, sabe? Que viram um peso morto depois. Entendi. Um elefante branco, talvez? Exato. Essa imagem resume bem a ideia de um legado ruim, onde até o que foi feito pode ser problemático. O texto também menciona a corrupção abertamente. Aqui não tem mais espaço para a velha corrupção. E liga o desejo de volta desses políticos a isso e a busca por poder. Diz assim: querem voltar por sede de poder e ambição. Como Cordel coloca isso em oposição ao que seria o desejo do povo? Ele cria uma dicotomia bem clara, muito eficaz retoricamente. De um lado, os ex-gestores movidos por sede de poder, ambição, ligados à velha corrupção, motivações vistas como ilegítimas, egoístas. Do outro lado, o desejo do povo. Mas o povo quer decência, quer gestão e solução. Olha as palavras. Decência, que remete à ética, honestidade. Sim. Gestão, que aponta para competência, capacidade de governar. E solução, que é a expectativa de resultado, de resolver os problemas da cidade. Faz sentido. Ao criar esse contraste, o Cordel não só rejeita o passado, mas define a régua para avaliar qualquer futuro candidato. É como dizer, olha, o padrão agora é outro, tá? A gente já falou bastante do conteúdo, né, das mensagens, das críticas, mas como a gente comentou lá no início, a forma como isso é dito também é muito interessante. É um cordel com rima, ritmo, métrica. Como essa escolha de veículo, uma arte popular, tradicional, pode afetar a recepção, talvez até a força dessa mensagem política tão dura. Olha, a escolha do cordel é muito estratégica, eu acho. Primeiro, ele tem uma conexão cultural forte, né, especialmente em algumas regiões. É uma linguagem que fala com a identidade local, familiar, acessível para muita gente, com ou sem muita leitura formal. Em verdade. Segundo, a estrutura com ritmo e rima facilita decorar e passar adiante, oralmente. Isso é super importante para espalhar uma mensagem política na comunidade. E terceiro, o cordel permite falar de coisa séria, tipo corrupção, má gestão, de um jeito que pode ser forte e, ao mesmo tempo, talvez um pouco menos direto, por causa da musicalidade do verso. Embora, nesse caso, o tom seja bem direto mesmo. Interessante essa dualidade. A forma pode amaciar ou até afiar a crítica, né? Depende do uso. E a origem, fonte Jucrunet. Essa ponte do cordel com o digital, como isso muda o papel dessa tradição? Isso mostra como o cordel é vivo e se adapta. Circulando em plataforma digital, ele vai além do folheto impresso, né? Ultrapassa barreiras geográficas, de distribuição, a mensagem chega mais longe, mais rápido, pode gerar debate online, mantém a força da tradição, a voz popular, a crítica, a linguagem, mas usa as ferramentas de agora para ampliar o alcance. É a tradição se reinventando. Exato. Mostra que essas formas culturais não são só coisa do passado, continuam sendo ferramentas ativas na política de hoje, se reinventando. Então, se a gente fosse resumir a função desse cordel, voltar nem pensar, o que daria para dizer? Qual o retrato geral que ele pinta e qual o objetivo principal dele? Bom, o retrato geral é de uma comunidade, ou pelo menos uma voz que diz representar essa comunidade, muito marcada por gestões ruins no passado. O cordel funciona como um manifesto de repúdio. Ele lista um histórico de promessa quebrada, negligência, poeira, abandono, má gestão, desastre, besteira, uso do poder para benefício próprio, herança de família e corrupção. Sim, bem detalhado. E o objetivo é claríssimo: construir um argumento forte na visão do autor contra a volta de certos políticos. É uma peça de comunicação política para influenciar a opinião pública local, para fechar a porta para um certo passado. Aquele verso final é a chave, né? Por isso, afirma em alto tom,
sem medo de errar. Se depender de nós, vocês não vão mais voltar. É a conclusão do argumento, um veto popular declarado. E é uma análise que mostra bem como cultura e política local se misturam de forma tão viva nesse texto, né? A gente passou pela rejeição, pelas críticas, as acusações e a importância da forma do cordel para expressar tudo isso. Sem dúvida. E essa nossa conversa deixa a gente com uma reflexão final, talvez uma provocação para quem nos ouve. O cordel é muito enfático em dizer não a um passado e expressa um desejo por decência, gestão e solução. Mas, pensando para frente, o que essas palavras significam na prática, no contexto de Jucuruçu, depois de todas essas críticas? Boa pergunta. Quais seriam as expectativas reais, os desafios concretos para uma nova liderança que queira atender a esse chamado por mudança que o cordel expressa com tanta paixão? Como se traduz esse repúdio todo num projeto positivo para o futuro da cidade? É a questão que fica no ar depois de um voltar nem pensar tão forte, né?